A paz do Senhor. Que Deus abençoe você a cada dia nessas aulas. Esperamos realmente que as aulas da Logos, neste que é o curso de bacharel em teologia, esteja a abençoar você, esteja a fazer você crescer espiritualmente. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. E esta é a primeira AVA da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, e a primeira parte da aula 11. Estamos, então, dentro da hermenêutica, utilizando o livro de Esdra Costa Bento, né, que é da editora CPAD. E estamos vendo a cada AVA, estamos a seguir construindo as aulas duplas. Né? E cada aula dupla nós vemos um capítulo, só o capítulo 5, que nesta proposta dessas AVAs, é a minha proposta, professor Marco Faleiro, que construí essas AVAs, é que eu considero que será um trabalho em grupo, que eu espero que você já tenha feito até, quem sabe, né? Fazendo o trabalho por escrito e a apresentação. E detalhe, todos devem participar, não deve ser só um a fazer, senão não tem objetivo. Se você não participar, e querer só para tirar nota, para que você então está a fazer isso? Primeiro é desonestidade, aí tem a relação de caráter, porque é mentira. Quando você diz que faz algo e não faz, você é mentiroso. Então você precisa ser tratado por Deus, isso é pecado. No nosso caso, mas eu estou na academia, não tem nada a ver. Tem a ver sim, é claro. A Logos também trata de caráter. Não é só de conhecimento, não. É a nossa filosofia. É caráter, é conhecimento e é carisma, a busca do poder de Deus individual. Né? Então, se você por algum motivo fizer qualquer trabalho sendo um plágio, ou fazendo alguém fazer por você, ou um trabalho em grupo nem participando, você tem que buscar de Deus, porque está havendo falta de caráter na sua vida. Você não está sendo um discípulo de Jesus Cristo, você está em pecado diante de Deus e tem que se arrepender. E a Logos vai tirar nota de mim? Se nós soubermos, vai tirar sim. É porque às vezes nós não conseguimos descobrir. Isso é um fato. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos deixar isso e vamos continuar dentro da nossa matéria. É claro que é sempre bom, né, o professor estar a dar orientações e admoestações como esta, né? Nós tratamos já da hermenêutica bíblica, material, contextual, e que foram essas três divisões da hermenêutica, e agora iremos tratar de mais três capítulos, que é o capítulo 7, 8 e 9, que é o hebraísmo, a poética hebraica e as figuras de linguagem. Cada uma será uma aula dupla. Começamos então agora com o hebraísmo, que é o capítulo 7, que é da página 209 e 259. Se você ainda não leu, por favor, pare essa ava e leia primeiro. É melhor você ler antes de ver as avas. E se tiver uma VA, que é uma videoaula, veja a videoaula, seja minha ou seja de qualquer professor, principalmente se você estiver com outro professor, porque ele terá, é lógico, uma sequência dele. Mas vamos ver então sobre o hebraísmo. Um dos percalços extremamente sérios com que tem defrontado a hermenêutica bíblica desde a antiguidade é o fato da viabilidade da língua e da cultura hebraica. Sua formação, composição gramatical e histórico-cultural cobrem períodos abissais, ou muito grandes, que não raras vezes só é possível uma correta interpretação através do estudo sincrônico da linguagem. Quando dizemos estudo sincrônico, é que sincroniza ou que se passa ao mesmo tempo que outra coisa, simultâneo. Então busca-se a similaridade, né, o sincronismo entre todos essa realidade histórico-cultural. Para que haja uma compreensão adequada das escrituras, é necessário uma compenetração e empatia com a cultura hebraica. Os hagiógrafos, que são os escritores da Bíblia, deixaram registrado nas escrituras os vestígios culturais
e formas próprias de expressão semita, que são os descendentes de Sem, ou de Abraão, né? Que são os israelitas, né? Que nos causam estranheza à primeira vista. São frases recheadas de figuras selváticas e campestres, porque é a vida deles, a maioria deles. Só depois de Babilônia que começou a mudar um pouco isso. Todas retiradas da observação do ambiente que cercava os escritores sacros. Se na cultura ocidental chamar os outros de jumento ou de gazela ofende ao gosto estético e por vezes até a moral, não era o mesmo na cultura hebreia ou hebraica, né, daqueles dias. Veja, no caso da Bíblia, quando Issacar foi chamado de jumento de fortes ossos, isso seria uma ofensa para nós. Naftali é chamado de gazela solta. Benjamim de lobo que despedaça. Para nós, lobo às vezes tem um sentido até negativo, né? Dan de serpente junto ao caminho. Olha, isso aí parece agora, chamou Dan de diabo, né? Para muitos de nós. Agora veja, sem que eles se sentissem ofendidos pela metáfora. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 49. Você poderia pensar em vários exemplos bíblicos que, se fossem dado a nós, especificamente aqui em Angola, isso seria uma ofensa. Pense aí, eu vou deixar para você pensar, de repente até você parar e perguntar para os seus colegas, ou depois, né, você perguntar para os seus colegas o que poderia ser algo que está na Bíblia que para nossa realidade cultural poderia ser interpretado como uma ofensa, né? É claro que até mesmo a pregação do Evangelho, do ponto de vista missiológico, também tem que considerar essa realidade. Veja, tem um exemplo clássico, até tem um livro sobre isso, em que um missionário chegou em uma aldeia e ele achou estranho porque ele não conhecia aquela cultura e aos poucos ele descobriu que naquela cultura o traidor era um herói. Eles achavam que quem traísse seria considerado alguém com muita capacidade inteligente. Era daquela cultura, daquele povo. E agora, como ele pregava o evangelho e apresentava Jesus e Judas? Para aquela cultura, Judas ia ser o maior herói do que Jesus. Então ele teve que fazer todo um estudo daquela cultura para levar a mensagem, porque para o contexto bíblico era normal falar, e na verdade para a maioria dos contextos culturais do mundo, a mensagem de Jesus é muito facilmente aceitável. Mas Satanás pode perverter uma cultura a ponto de transformar o que moralmente é errado em certo. E aí nós temos que adaptar, ou não adaptar no sentido de perverter, mas no sentido de fazer com que o que ouve entenda o que é de fato, o que Deus quer falar. Veja, as principais características de pensamentos e linguagem dos agiógrafos nós podemos dividir. E nós vamos então dividir, ele está no livro. É claro, nós vamos falar sobre isso, sobre essas características, mas cabe a você a parar e ler, porque tem muito mais material dentro do livro. Amém? Então veja, as principais características são dos pensamentos de linguagem dos agiógrafos. É o hebraísmo, que são expressões idiomáticas, né? Falar de expressão idiomática é uma expressão do idioma, do povo, né? Da maneira como fala, né? Às vezes você usa uma expressão que tem um significado, né? Essa pessoa ela tem algo que não compreende, então ela é uma pessoa, vamos utilizar um termo aí já do que foi falado, né? Então, ele é um burro, mas como ele é um burro? Ele não é um burro. Então, isso é uma expressão idiomática, né? Ele é um burro significa que não tem conhecimento, né? Talvez se isso fosse usado na Bíblia, ia falar, puxa, que legal, ele é um burro, porque ele é um homem forte. Olha para você ver que coisa diferente, né? Vai ter a ver com a realidade do hebraísmo, né? Então, algo que talvez na Bíblia possa ser
uma qualidade positiva, para nós seja negativa. Mas eu tenho que ver a realidade idiomática da Bíblia, não da nossa cultura. Então eu tenho que transformar. E por isso que muitas vezes algumas traduções até querem modificar alguma palavra ou alguma expressão, né? Alguns fazem essa proposta, que é um pouco perigosa, mas que pode ser uma tentativa, né, de tradução de fato, mas exatamente por causa de contextualização cultural, né? Mas além do hebraísmo, nós temos os símbolos e os tipos, né? Aí é claro, nós entramos num ambiente bem alegórico, né? O antropomorfismo, que nós vamos falar depois o que é, o antropopatismo, os nomes, os números, né? Então tudo isso faz parte da construção do texto, crendo nós, inclusive, que a maior parte da construção do texto, no que concerne ao simbolismo e aos mistérios, nem mesmo os agiógrafos sabiam. Quer dizer, os escritores nem estavam... Eles estavam escrevendo inspirados, mas nem eles percebiam o tamanho da revelação que estava sendo dada através daquelas palavras que eles estavam sendo inspirados pelo Espírito, né? Porque, na verdade, quem é o autor da Bíblia não é esses escritores. É Deus, é o Espírito Santo. Eles foram vasos comunicantes. Quem é o autor da Bíblia é Deus. Ele é o autor, não é o homem. O homem não fez por vontade humana, como disse Pedro, né, o apóstolo Pedro. Mas nós veremos nas próximas avas essas características que nós citamos em cada ava. Então nós teremos uma ava para cada uma dessas características, né? Nós vamos falar detalhadamente, vamos expressar um pouco mais sobre isso, né? Mas nós estamos começando com a questão do hebraísmo, né? E vamos aprofundando com essas avas dessa aula dupla. Amém? Então, apenas para relembrar, as 6 regras básicas da hermenêutica. Essas regras estão aí, você já deve ter elas, inclusive, imprimida e decorada. Elas são diferentes, né, no que concerne ao Esdra Bento, que é o livro-texto, e ao Dr. Lund, que é o fascículo de regras, né? São 2 materiais de leitura que você tem para ler, mas você tem que considerar essa unidade aqui que a gente fez dos 2. E, inclusive, pode haver para você também um outro fascículo, né, que é o fascículo da apresentação. Nesse caso, seria um fascículo destas apresentações que estão sendo dadas a você, que seria mais um complemento para leitura, né? E tudo isso, dependendo da proposta sua, do professor, né, com o seu assessor pedagógico, o seu tutor, pode até se transformar em horas-atividade, para o complemento das suas horas-aula do seu curso, da sua disciplina. Amém? Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Hermenêutica Bíblica e nós estamos no curso de bacharel em Teologia. Nós esperamos que todas essas palavras e todo esse ensinamento se torne vida em você, mas de coisa prática, que vai transformar a sua vida, que vai te ajudar a crescer espiritualmente, que vai te ajudar a compreender a palavra de Deus, né? Porque esse é o objetivo final, é compreender a palavra de Deus, é se tornar um intérprete que utiliza, né, do conhecimento que a igreja tem, que teologia é isso, que a igreja construiu, né, para o seu crescimento e a glória de Deus e a expansão do reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.